Segurança. Uma das coisas mais importantes da vida. Por isso, o Cresce que você conhece e confia criou o App Cresce. Nele, você pode encontrar um imóvel para o seu lar, negócio ou investimento. Todos cadastrados por corretores de imóveis fiscalizados pelo órgão regulador. E você, corretor, pode acessar cursos, atualizar cadastro, inserir e gerenciar imóveis. Fácil e gratuito. Baixe agora o App Cresce. Seu imóvel com segurança na palma da sua mão. Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Começa agora mais uma live ao vivo promovida pelo Cresce São Paulo, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook, YouTube, TV Cresce. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que têm interesse em assuntos ligados ao ramo imobiliário. Mas os nossos assuntos não são só restritos a isso, trazemos temas ligados ao desenvolvimento humano, que é como nós vamos trazer o de hoje. O tema de hoje é Mude o seu futuro, mudando o seu presente. Esse tema, ele tem como pano de fundo a própria história de vida do nosso palestrante, e valendo-se de um posicionamento sintetizado na frase: eu ajudo pessoas a reescreverem as suas histórias, adotando a mesma capacidade de superação que me levou de uma canoa a um avião. O palestrante falará de seu objetivo de vida, de agir qual um aliado, um líder, um partidário de todas as pessoas que não estejam trilhando os caminhos do êxito, da sobrevivência, do crescimento. Partindo do pensamento da autoria própria, que advoga que ninguém tem como escolher onde nascer, mas onde viver e morrer, sim. Ele percorre mental e verbalmente os meandros das trilhas que um dia percorreu, para testar a eficácia das escolhas que teve que fazer. E para falar sobre esse assunto, hoje nós temos o senhor Silvio aqui estreando hoje na TV, na nossa TV Cresce. Ele é um palestrante motivacional Starling. Ele também é militar reformado pelo Exército Brasileiro, jornalista graduado pela Universidade Federal do Amazonas, licenciado em língua portuguesa para os níveis fundamental e médio pela Universidade Estadual do Ceará, artista plástico com um extenso currículo, escritor de 5 obras literárias solo, disponíveis em versão digital no site da Amazon Video. Participa de várias antologias de instituições literárias cearenses, inclusive como vencedor de concursos e também membro ativo da Academia de Letras dos municípios do estado do Ceará e integrante de vários grupos literários de Fortaleza. Com vocês, Silvio Caiuá. Silvio, muito bem-vindo à sua primeira live aqui no Cresce. Eu te dou boas-vindas em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a diretoria, e a palavra é sua agora. Ok, boa noite, Adriana, muito obrigado pelas referências. Eu, antes de entrar naturalmente no nosso conteúdo, é interessante que nós agradeçamos as suas palavras, as referências por você apresentadas, as quais eu acrescentaria que isso que vos fala, além de tudo que você disse, é também um ex-viciado em papagaio de papel e um expert em administração de pouco dinheiro. Aproveitando também para agradecer a oportunidade concedida pelo presidente do Cresce, o senhor José Augusto Viana Neto. Eu gostaria de agradecer também a participação, o apoio que eu recebi da Simone Guerreiro, senhora Simone Guerreiro, foi determinante na composição desse trabalho. Então, vamos compartilhar o nosso vídeo aqui, para a gente chegar e cumprir a nossa missão. Vamos lá. Vamos ver aqui, se a gente não consegue. Perguntaria só para efeito de controle, Adriana, se estamos com o nosso áudio compartilhado. Você teria como me informar? Sim, está perfeito. O áudio está perfeito, Silvio. Ok. Então, nós temos que fazer aqui algo aqui diferente. As pessoas, os amigos que nos acompanham, que me perdoem aqui, mas tem que voltar. A gente
rapidamente aqui nas experiências. Ok, pronto. Estamos chegando aqui. Ok. Vamos nós. Silvio, desculpa interromper, o slide não está compartilhado, tá? Silvio, consegue me ouvir? Ok, Adriano, então repetindo aqui a nossa introdução, repetindo nossos agradecimentos às pessoas que nos apoiaram. E eu citei aqui o presidente do CRES, eu citei aqui a Simone Guerreiro e a você, Adriana Quinteiro. Então, a nossa parte aqui está feita. Nós vamos falar de vitória nesse nosso bate-papo de hoje. Nós vamos falar de vitória, vamos falar de superação, vamos falar de teimosia, vamos falar de mudança de destino. E por falar em destino, disse Gibran, um dos grandes pensadores que o mundo conheceu. Ele disse que destino nada mais é que a aberração de submetermos o nosso dia de hoje aos decretos de ontem e os dias de amanhã aos decretos de hoje. Destino, portanto, não passa de futuro presumido. Daí porque o nosso conteúdo ele parte do seguinte princípio, e foi citado por você. Não há como escolhermos onde nascer, mas onde nós vamos viver e onde nós vamos morrer, sim, é um direito nosso. Desde que nós jamais deixemos de ser livres, desde que nós jamais deixemos de participar, de usufruir das benesses do universo da sabedoria, que são as nossas escolas, as nossas faculdades, as nossas instituições educacionais. Esse é o caminho para que pessoas que oriundas de ambientes tais quais eu lhes apresento agora, que é um ambiente específico de onde eu vim, eu fui um ribeirinho, eu fui criado nessas áreas aqui. E pessoas que moram aqui, elas cultuam seus próprios valores, que não sejam próprios, elas adquirem, elas passam a erguer essa bandeira daqueles que antecederam. E aí, por quê? Silvio, consegue me ouvir? O slide não está compartilhado. Vamos lá fazer o compartilhamento? Então, vamos repetir? Vamos lá em... Eu acho que deve ter desconectado. Lá em compartilhar, então. Então, vamos ver aqui. Obrigado, mas não há de ser nada. Vamos ver aqui. Compartilhar a tela. Compartilhar na tela. Vou ter que repetir, né? Isso, vamos fazer todo o processo de novo e compartilhar a tela inteira. Compartilhar aqui, compartilhar. Ok? Isso, agora abriu o slide. Abriu o slide, muito obrigado. Abriu o slide. Isso, nessa barrinha pode clicar. Isso, pode voltar para o primeiro. Voltar para o começo. Vamos partir daqui. E essa barrinha pode clicar em ocultar lá embaixo. Essa barrinha aqui, muito obrigado. Ok, agora sim. Estamos compartilhados? Então, eu vou ampliar aqui. Então, as pessoas não foi, então, na realidade, não foi passado nada, né? Bom, senhores, então, por uma questão... Agora está ok. Pode okay. prosseguir. Então, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos ouvem, nosso pedido de desculpa, houve aqui um trave técnico, mas nós temos tempo aqui, vamos repetir rapidamente aqui. Nossos agradecimentos, disse eu, àquelas pessoas que viabilizaram a nossa presença na noite de hoje, partindo do presidente do CRES, o senhor José Augusto Viana Neto, a ilustríssima senhora Simone Guerreiro e a Adriana Quinteiro, que nos apresenta e que divulgou, que apresentou algumas referências, e eu disse que referências por ela apresentada, referências às quais eu acrescentaria que este que vos fala, além de tudo o que foi dito, é um ex-viciado em papagaio de papel e um expert em administração de pouco dinheiro. Vamos falar na noite de hoje de vitória, vamos falar de superação, vamos falar de teimosia, vamos falar de mudança de destino. E por falar em destino, disse Gibran, um dos grandes pensadores que o mundo conheceu, disse ele, destino nada mais é que a aberração de submetermos o nosso dia de hoje aos decretos de ontem e os dias de amanhã aos decretos de hoje. Destino, portanto, senhores, não passa de futuro presumido.
Porque não há como nós escolhermos onde nascer. Não tem como escolher, eu quero nascer em lugar A, B, C ou D. Não. Mas onde eu vou viver, onde nós vamos morrer. Viver e morrer é um direito que nós temos, desde que nós jamais percamos esse bem precioso que é a liberdade. Jamais deixemos de ser livres e jamais abandonemos os universos escolares, universos de faculdade e instituições afins, porque esses são pré-requisitos que viabilizam o nosso crescimento. Porque, senhores, pessoas que nascem, que vêm oriundas de ambientes como esse que eu lhes apresento, que é um ambiente tal e qual de onde eu vim, onde eu nasci e vivi até pelo menos os 17 anos, não há outro caminho que não seja estudar muito e trabalhar muito. E as pessoas que nascem aí, que vão sucedendo as gerações e gerações, elas começam a cultuar esses mesmos valores. Por isso que eu, num dado momento, quando a veia literária se manifestou dentro de mim, eu era um adepto, um admirador e um usuário de canoas, mas não canoas, as canoas bonitas que a gente encontra nesses portos suntuosos, Brasil afora, eram verdadeiros troncos de árvores cavados no meio e que viabilizava a utilização como se fosse canoa. Então, no meu primeiro livro, eu publiquei um texto intitulado Eu Só Queria uma Canoa. O texto, o primeiro parágrafo, ele dizia o seguinte: eu nasci pobre, pobre menino pobre a vida me fez, imenso era o meu nada. E o meu tudo era o nada de cada um de vocês. Nada também tinha a dar, mas muito a solicitar. O meu futuro era um buraco no escuro, uma incógnita do outro lado do muro. No meu projeto de vida boa, eu só queria ter uma canoa. Então, vejam bem que eram valores cultuados e assim eu aprendi e assim a vida me levou até aproximadamente os 17 anos. E alguém poderia me perguntar, mas Silvio, então você veio aqui chorar o leite derramado, você veio reclamar da vida? Eu lhe perguntaria, e desde quando que dinheiro em sobra, dinheiro em quantidade, ou dinheiro em quantidade suficiente, ou mais que suficiente, garante a felicidade de alguém? Desde quando que falta de dinheiro também garante a infelicidade de alguém? Tem gente que vive com pouco e vive muito feliz e obrigado. Vive muito feliz, obrigado. Então, senhores, uma pessoa que já acordava ou que já dormia pensando naquele futebol que jogaria lá no campinho improvisado na beira do rio, como seria infeliz? Como seria infeliz alguém habitualmente tomando banho de chuva sem se preocupar com raios e trovões? Quem vai se preocupar? Como seria o sentimento com relação à vida de pessoas que viviam a jogar, soltar papagaios, pipas? E eu falei no começo que eu sou um ex-viciado em papagaio de papel. E, naturalmente, a velha canoa que aparece aí, que não se utilizava apenas para passear, mas também para pescar. Desse mesmo rio, durante muito tempo, se tirou. Algumas pessoas dessa comunidade tiravam o próprio sustento. Então, é tudo muito bonito, muito maravilhoso, só que a vida passa e começa a mandar recados. E se você não estiver preparado, os recados, eles viram ameaça e viram depois cobranças pesadíssimas. Num dado dia, o muro ao qual eu me referi, que minha vida era um buraco no escuro, uma incógnita do outro lado do muro, disse eu. Um dia eu tive a oportunidade de olhar o que é que havia do outro lado do muro, o que é que esperava por mim assim que eu atingisse a maioridade, como é que eu iria viver. E eu consegui ver, observar ali, era que uma canoa de nada me serviria. Eu observei que a munição que eu estava guardando para matar 1 milhão por dia nessa nova vida, nessa nova fase de vida, era muito pouca. Eu percebi que o meu futuro era uma carteira desprovida de recursos. Infelizmente, é dinheiro que paga nossas contas e valores afins. Então, eu percebi que o meu sonho, o sonho que eu teria que cultuar, não era o sonho de ganhar 1 milhão, como se falava na época. Eu vou lhe ensinar como é que você ganha o primeiro 1 milhão. Ainda hoje se faz isso. Não. O meu sonho era sobreviver. Eu precisava sobreviver. E isso me deixou muito preocupado, muito preocupado. E eu percebi, notei que para que eu resolvesse a minha vida, saindo daquele lugar, foi uma ideia que me veio de imediato: eu preciso sair daqui, eu preciso buscar a felicidade em outras paragens.
Então, para que eu pudesse fazer isso, eu tinha que estar desimpedido, livre, eu tinha que estar com passagem de ida e volta adquirida. Eu não podia estar preso a nada. Infelizmente, a vida nos cobra preço. Dizem que tudo na vida tem um preço, inclusive as pessoas que dizem que não tem, elas são mais caras, mas tem preço também. E muitas vezes, para nós atingirmos um objetivo desses, o preço é alto. Naquele momento, eu tinha uma namoradinha e eu comecei a me desvencilhar. Eu passei a tratar esses relacionamentos sentimentais de uma forma diferente, de forma a não fazer vínculo, porque na cabeça, eu juntei na cabeça, deixei com marca registrada o interesse de ir embora. Era uma questão de oportunidade, uma questão de tempo. E até numa brincadeira aqui, esse desenho dessa coroa, eu faço uma alusão aqui ao dia do fico, o dia do fico de Dom Pedro I, o dia que solenemente ele ergueu aquela sua espada e bradou: diga ao povo que eu fico. Eu fiz algo parecido ao contrário. Quando eu cheguei a essa conclusão na minha vida, é como se eu mentalmente erguesse a minha espada e dissesse: vou embora, diga ao povo que eu vou sair daqui. Eu não vou ficar à espera do que está desenhado para mim ou do que estaria desenhado para mim. Eu não vou pagar para ver. Então, uma carta de despedida resolveu o meu problema sentimental. Infelizmente, que depois, muitos anos depois, eu fui verificar que valeu a pena, que aquilo era o certo. Às vezes, a gente não faz o que o coração manda, mas o que a razão determina, por uma questão de sobrevivência. Porque naquele momento, eu precisava sobreviver. Então, estava selada a minha primeira grande decisão da vida. A decisão de sair de um lugar que não me prometia grandes coisas, como um estalar de dedo que a gente pode observar na figura. Nesse momento, como se diz aqui no Ceará, dedinho mostrando aí, ó, tem que pegar o beco, ir atrás da sorte. Eu aprendi hoje que oportunidades, as pessoas focadas, e eu tenho dito isso nas minhas publicações, as pessoas focadas ou determinadas, elas não esperam por oportunidades, elas criam oportunidades. Assim como inteligência. Inteligência não é algo herdado. Você compõe a sua inteligência. Hoje está provado isso. Assim é a sorte. Então, estava eu decidido a ir embora, tomada a decisão. Dizem que notícia ruim corre muito, notícia boa corre pouco. Essa informação compartilhada com alguns coleguinhas da época começou a circular na comunidade. Alguns me criticaram, porque é como se eu estivesse relegando as minhas raízes. Eu não quero mais ficar aqui. Olha, você nasceu aqui, viveu tanto tempo aqui, tirou tanto daqui, por que não quer mais? Está chutando, chorando, recusando, dizendo não para os seus, para as próprias origens. Então, foi uma coisa que chegou a me incomodar, mas eu estava decidido. Mas dentre as pessoas, porque não há unanimidade, havia uma pessoa com uma certa dose de sabedoria, que me chamou, ficou curioso com a minha decisão, com aquela conversa que circulava entre os coleguinhas, e me perguntou. Eu ratifiquei que a posição era essa, a pessoa concordou comigo, e mais que isso, tornou-se um aliado meu. Não, eu vou te ajudar, existem mais coisas por aí. Eu gostei de ouvir, eu gostei de saber da sua decisão, da sua postura. Eu estou vendo que você é uma pessoa diferenciada, apesar da idade. Então, amanhã você volta à minha casa que eu gostaria de conversar com você. No dia seguinte, o nosso início de conversa foi a continuação daquilo que eu teria dado início na minha decisão. Disse-me o amigo: eu vou resguardar o nome, eu tenho resguardado, porque é uma questão de conveniências. Eu preferi não propagar muito. Mas disse-me ele: uma vez decidido, Silvio, o que você quer da vida, o próximo passo é mudar a mentalidade. Enquanto você pensar da mesma forma que as pessoas que moram aqui, que vivem aqui, pensam, você jamais vai sair daqui. Pode até sair desse lugar, mas o lugar não vai sair de você. Você tem que mudar o chip, virar o chip, mudar a mentalidade. E me perguntou se eu já tinha ouvido falar de dessas duas palavras, dois termos aqui, mentalidade de escassez e mentalidade de abundância. Honestamente, não tinha conhecimento. E depois de essas explicações que eu lhes passarei agora, eu passei a cultuar tanto que estendi. E disse-me ele: mentalidade de escassez, observem as pessoas que circulam por aqui, observem como elas falam, observem como é que elas se vestem, observem como é que elas se alimentam,
Observe com quem elas se acompanham. Então, são pessoas que pensam pequeno, tais quais você. Você pensa pequeno, você não tem acreditado muito em si. Se tem uma oportunidade de um concurso, você já considera derrotado. Você já acha que tem poucas vagas e nem vai competir, não vai disputar. Então, você não acredita em si. É preciso que você acredite mais em si. Porque você acreditando mais em si, de verdade, você vai começar a cobrar mais de si. As pessoas, sabendo disso, elas vão cobrar mais de si. Então, é uma interação. Você cobra de si, as pessoas cobram de si, cobram de você, e isso vai fazer com que você cresça, com que você busque condições de melhorar de vida. Então, sai de ação essa coisa chamada mentalidade de escassez, esse pensamento pequeno, entra em ação essa coisa chamada de mentalidade de abundância. Pense grande, que as coisas grandes serão. Vejam bem essa questão de mentalidade, de pensamento. Eu já comecei a lidar a partir daí com a questão do pensamento. Eu preciso pensar alto. E é muito comum. Eu já comecei a observar que algumas pessoas com quem a gente convivia, a gente de repente começava a se afastar, porque eram pessoas que não acreditavam, questionavam muito e reagiam muito às coisas positivas, porque elas não acreditavam em si. E um processo de afastamento, queira ou não queira, não tem como você conviver com pessoas retrógradas se você está pensando diferente. Essa seletividade, infelizmente, também faz parte de um processo de crescimento. Então, segunda fase estava cumprida do ensinamento do meu sábio. Um dos anjos da minha vida me trouxe. A seguir, ele projetou uma imagem tal qual aparece aí no nosso canto superior esquerdo, uma pirâmide que nós conhecemos nos bancos escolares como estratificação social. E fez uma apresentação da distribuição das pessoas por renda dentro da nossa sociedade. Então, de um modo geral, são detalhes muito grandes que o tempo não comportaria, mas basicamente nós podemos observar que as primeiras camadas de baixo para cima, as primeiras camadas divididas por população, a primeira na cor marrom, camada de pessoas cuja renda familiar era de 1.356, dados de 3 anos atrás, que naturalmente não estão atualizados, talvez, mas com essa pandemia, pouco se sabe em que pé anda. Basicamente, um salário mínimo. Nós vamos usar didaticamente, basicamente, um salário mínimo das pessoas economicamente ativas desse país ganhavam 46% dessas pessoas viviam familiarmente à base de 1.356, um salário mínimo. 46% das pessoas nesse imenso Brasil ganhando até 46%, quase a metade. Mas se nós subíssemos um pouco mais a faixa na cor vermelha, que está marcada em 20%, e somando as duas, 46 mais 20%, 66%. R$ 2.034, mais ou menos 66 pessoas vivendo à base desses valores. É muita coisa. Daí, isso explicaria o retrato fiel, cidade por cidade, bairro a bairro, comunidade por comunidade, nesse imenso Brasil. E observem que lá em cima, naquela pontinha, o término da nossa pirâmide em azul, 1%, 33%, R$ 33.900, a renda familiar daquelas pessoas, apenas 1%, descendo um pouco, 13.560, 4%. Então, a distribuição de renda era um problema. Isso me serviu para saber, para visualizar onde é que eu estava, sem dúvida nenhuma. Eu estava na base da faixa marrom, com toda aquela história para percorrer. E as escadas, também muito rapidamente, essas escadas seria a forma do crescimento, da mobilização, simbolizando que era possível e ainda é possível, continua sendo possível essa movimentação vertical, tanto ascendente quanto descendente. Naturalmente, a escada mais suave é aquilo que se considera hoje a subida de forma gradativa, é uma subida gradativa, lenta, nem sempre se consegue chegar no topo dessa escada, mas pelo menos na metade já melhora muito. Nós dizemos que está um termo que me faltou agora, daqui a pouco a gente vai lembrar. Ou então uma subida abrupta,
numa escada mais rigorosa como essa que aparece ao lado de um cavalete. Infelizmente acontece isso. Pessoas que sobem de vida, melhoram de vida de uma forma abrupta, não planejada e, consequentemente, elas ficam expostas a quedas. Então, advogando isso aí, esclarecendo, a orientação do meu mestre, então, é suba com estudo e com trabalho. A subida é gradativa, você pode nem chegar no topo, mas vai chegar num patamar suficiente para você ter uma vida relativamente tranquila, exatamente onde eu cheguei. Não virei um milionário, não virei um detentor de grandes quantias, mas saí daquela situação de carência, de fato, onde eu vivia, morador, primeira casa de madeira coberta de palha. Eu lembro como se fosse hoje, da instalação da energia elétrica na minha casa. Ora, uma casa que não tinha energia elétrica, ela dispunha de qualquer eletrodoméstico, geladeira, televisor, fogão, gás, dependendo, isqueiro, mais ar-condicionado. Então, era um estado muito modesto. Esse era o retrato da sociedade que eu precisava conhecer, saber onde eu estava e aonde eu pretendia chegar. Bom, feito isso, então estava eu, naquele momento, com um projeto de vida. Agora eu deixava de ter um sonho. Eu não estava mais sonhando em crescimento. Não, eu estava com as coisas de uma forma muito rudimentar, explicadas. Eu tinha uma planta arquitetônica sobre a minha mesa, olhando cada providência a ser feita, cada tomada de decisão, cada estratégia a tomar para atingir determinados objetivos. Estava com a minha planta aberta, agora era uma questão de execução. Essa planta, esse estudo, essa estratégia, ela levaria em conta 2 elementos. O V que está ali na frente são as vitórias que eu certamente conseguiria, as vitórias que eu alcançaria, e o Tzinho lá, simbolizando lá os tropeços, porque a vida ela é feita de vitórias e de derrotas, de acertos e de tropeços. Entre acertos e tropeços, eu executaria o meu projeto de vida para que eu chegasse num patamar satisfatório que me desse uma certa condição de vida, uma tranquilidade para sobreviver, no mínimo, nas proximidades daquilo que eu gostaria. O termo mentalidade de abundância, ele passou a fazer parte da minha vida. Mentalidade de abundância. Pense grande, busque o maior. Olhe-se de uma forma grandiosa. Esse termo passou a fazer parte da minha vida. Tempos à frente, eu tive a oportunidade de assistir a este filme, que não sei se todos que estão nos acompanhando já tiveram a oportunidade de assistir. Ele é disponível nas redes sociais, Netflix. O Segredo, The Secret, que trata de uma coisa chamada Lei da Atração. Vejam bem, começa a casar uma coisa com a outra. Lei da Atração. Eu comecei a pensar lá na base, voltando. Vou embora daqui. Eu comecei a sonhar com uma saída, com uma mudança. Comecei a sonhar com viagem, com outra cidade, com outras paragens. Aquilo passou a ser parte da minha vida. Na Lei da Atração, quando eu assisti o filme e depois, consequentemente, parti para outras fontes, que são muitas na internet, que tratam dessa coisa chamada Lei da Atração, eu fui me inteirando, observando que, basicamente, aquilo com que você sonha tanto é possível ser alcançado, desde que você cumpra três ritos. Sonhe com o que quiser. Mas sonhe diuturnamente. Segundo, sonhe, mas esteja preparado. Esteja em condições de abraçar. Imagine eu querendo sair, surge uma oportunidade e eu não tenho a coragem de sair. E faça-se merecedor. Capacitação intelectual. Estude para conquistar as oportunidades que vão sair. Então, baseado nesses 3 princípios, eu conseguiria atingir os meus objetivos. E eu lhes perguntaria, senhores, hoje, qual seria o objetivo de cada um dos senhores? Todo mundo se sente já pleno com os seus sonhos satisfeitos? Então, se não estiverem
plenamente satisfeitos com aquilo que vocês precisam, que vocês gostariam de obter, então busquem tudo aquilo que os senhores consideram merecedores. Senhores, eu lhes perguntaria, mas disso tudo que eu falei, alguma novidade, alguma coisa que os senhores jamais ouviram falar? Alguma coisa? Não. Eu lhes perguntaria, cada um dos senhores estão satisfeitos? Acham que a remuneração que os senhores recebem na empresa é a remuneração que os senhores se julgam merecedores? Seria isso? Sim ou não? Terceira pergunta. Se os senhores, que não é uma pergunta, é uma resposta, então se a resposta for não, senhores, não é novidade, já se fala muito disso. Os senhores estão satisfeitos? Não. Se não estiverem satisfeitos, então, senhores, mudem a estratégia. A estratégia, não existe estratégia certa ou errada. A estratégia são as providências que têm que ser tomadas em cada situação. O que você precisa fazer? Como você vai se comportar? Como é que você vai se comportar para atingir o objetivo que vocês pleiteiem atingir? Então, façam mais ou menos o que faz esse animal fantástico que é a águia. A águia é um animal que nos dá, eu sugiro também que cada pessoa que não conheça a história da águia, como é que vive, quais são os procedimentos da águia, que não tenham conhecimento, procurem se inteirar, também informações disponíveis, que os senhores ficam maravilhados. A águia, de um modo geral, é um animal das aves de rapina, a de maior longevidade. Vive 70 anos, mas aos 40 anos ela tem que tomar uma decisão importante, ou ela se recolhe para morrer, ou se submete, vejam bem como é que é o instinto de um animal, se submete a um processo de renovação. Então ela se recolhe se optar por morrer, o que não acontece, ela se recolhe a um lugar mais alto e vai morrer em paz segura. Se ela se opta, que é normalmente o que acontece, por uma renovação, ela se recolhe também a um ponto elevado de alguma montanha e lá, sob determinadas situações que o tempo não comporta, ela faz a sua renovação para viver depois dos 40, para viver mais 30 anos. Esse processo de renovação, de reinvenção, ele dura aproximadamente 3 meses. A águia faz isso. Então, senhores, eu cheguei aqui num ponto em que eu tinha acumulado conhecimento, aprender bastante como funciona a sociedade, toda a informação que me foi dada. Agora, nesse momento, eu estava apto, eu estava pronto para construir o meu destino, construir o meu futuro. Agora eu estava construindo a minha casa, a casa onde eu ia morar. Então, nesse momento, senhores, sai de dentro de mim a criança que me habitava durante muito tempo, a criança que habitava no meu interior durante muito tempo, e assume o homem que crescia dia a dia dentro de mim. Nesse momento, eu passava a jogar no meu próprio time. Eu joguei no time do meu pai durante muito tempo, no time da minha mãe. Meu pai, infelizmente, pegou o beco, conforme eu usei aquele termo. Então, eu joguei muito tempo no time do meu pai, depois no time da minha mãe. Depois eu joguei no time da minha irmã, no momento em que eu resolvi me afastar de casa. Joguei no time da minha irmã. Agora, o próprio time era onde eu iria jogar. E nesse time, eu era o goleiro, eu era o back, eu era o jogador, o distribuidor, o garçom, eu era o centroavante, eu era o técnico do time, eu era o presidente do clube. E tudo que acontecesse com esse time, que era a minha própria vida, o responsável seria eu, senhores. Eu estava, assim, compondo o meu próprio destino. Eu estava naquele processo, como se diz aqui pelo Nordeste, no te vira, peão, dá o teu jeito. Agora, você cuida da sua vida. Isso nós estamos falando de uma pessoa aos 17 anos de idade, algo impensável no dia de hoje. Vocês já pensaram? 17 anos, alguém morando sozinho, nos dias de hoje, com tantas barbaridades que nós vemos por aí, é complicado. Mas essa era a minha situação. Então, estava preparado, era hora de ir à luta, de buscar meios de sustentação, meio de sobrevivência, dinheiro, emprego. Isso que eu tinha que fazer com o que eu tinha e crescendo dia a dia. E assim eu me via no mundo como numa estação de trem. Cada trem, nós dizemos sempre que eu estou esperando o meu trem, tem uma oportunidade de vida. Então foram vários trens que passaram por mim. Alguns eu segui, eu não podia. O primeiro que passou, eu pulei dentro, não tinha como não pular. Por quê? Porque não tinha nada. Era o primeiro emprego que me aparecia, um emprego de cobrança externa, pegando sol, andando na rua
Quem conhece Manaus, se tiver alguém de Manaus acompanhando, sabe do que eu estou falando, eu sou manauara. Então, muito sol, muito sofrimento, dureza e aula de noite. Essa grande sacada, essa foi a minha grande sacada, não ter abandonado os estudos. Fica isso como uma orientação para aquelas pessoas que estejam ou que sejam candidatas seríssimas a compartilhar, seguir essa trilha que eu compartilhei. E assim foram passando os trens melhorando de emprego, quando não melhorava de salário, melhorava de condições de trabalho, e até que me surgiu uma oportunidade, veio um trem, nessa história toda, veio um trem que me trouxe um avião militar. Então, de repente, depois de muito perambular e brigar pela sobrevivência, eu acabei sendo... Eu tenho dito, como eu não queria servir o Exército, eu acabei não conseguindo sair, e foi uma tentativa frustrada de não servir o Exército, incrível como as coisas são. Eu me sinto como se tivesse sido deportado para o estado, para a cidade de Boa Vista, em Roraima, para servir o Exército. E lá eu me submeti àquele processo de transformação, a transformação do homem civil no militar. Na época, eu estou falando de 1975, o sistema era muito rigoroso. Então, foi onde eu fui parar. Um trem marcante foi esse que me chegou. E lá eu acabei ficando nesse período 1 ano, que o soldado, servi como soldado, 1 ano servindo e enfrentando, mas me submetendo a transformações que hoje me herdaram hábitos e culturas importantíssimas. Passado o período, nesse período, não tendo muito o que fazer, longe da família, então veio a fase de estudar. Estudar o que tem no quartel. Então eu fiz curso de cabo, fui cabo do Exército. Depois veio um concurso nacional para sargento. Eu fiz a prova. Não tinha chegado ainda no dado momento, eu já havia sido transferido para Manaus, estava pronto para ir embora, pronto para ser licenciado. De repente, alguém me chama num ponto, no setor do quartel que cuida disso, como se fosse um setor de pessoal, e a pessoa que me recebeu perguntou se eu havia feito esse concurso. Eu confirmei que sim, e ele me informava que havia chegado simplesmente uma informação de que eu estava aprovado num concurso nacional, onde haviam sido disputadas 2 vagas, somente uma era minha. Eu estava aprovado para frequentar o curso de sargento numa escola de nome Escola de Instrução Especializada, que fica no Rio de Janeiro, ESIE. Então, ali foi uma diferença na minha vida. Por quê? Porque até então eu brigava por salários mínimos, um único salário, 2 salários. Era a minha remuneração, o que eu conseguia viver. Imagine quem vive com salários desse nível, sem desistir e buscando sempre. O sargento do Exército, na época, um concurso desse aí, o sargento do Exército ganhava 17 salários mínimos, era o que pagava. E durante algum tempo, pasme, hoje está muito longe disso, mas era o que estava na minha mão. E alguém me perguntou, de repente, mas Silvio, você não disse que não queria mais ficar no Exército? Eu disse que não queria, mas agora eu adoro, estou doido para ficar aqui. Você não disse que era o fim da linha aqui, chegando em Manaus, daqui você não sai mais? Eu digo, disse que não saía, mas agora meu sangue já deixou de ser vermelho, meu sangue agora é verde. Eu adoro isso aqui. Eu não tenho direito, nas condições de vida que eu tenho levado, o que espera por mim, lá do outro lado do muro, eu não tenho condições de abraçar, e eu não tenho nem como pensar em não abraçar uma causa dessa aqui. Já estou me sentindo milico, já adoro isso aqui desde criancinha. E passados, realmente, eu fui fazer esse curso, fui aprovado e vejo como são as coisas. Eu que sonhava tanto em ir embora, em sair da cidade, em sair de Manaus, me desligar, sair da cidade, não voltar mais para ali. Primeiramente veio um curso fora, e depois, quando terminou o curso, eu fui classificado numa cidade de nome Natal, no Rio Grande do Norte, onde eu fiquei quase 10 anos. Ou seja, aquilo que eu pensei, vejam a questão da lei da atração. Eu pensei tanto em ir embora, que as oportunidades de ir embora, a oportunidade de ir embora, ela veio. Eu já nem lembrava mais, mas ela veio na minha mão e aquilo aconteceu. Aquilo com que eu tanto sonhei, de fato aconteceu. E outras coisas indizíveis, que eu não vou citar, que é para não criar tumulto, não, já sabe para me coçar. Mas, infelizmente, aconteceu. E, passado um ano, em Natal, lá estava eu com meu ticket premiado no bolso, já com o seu efeito cumprido, com
com o seu resultado ocorrido, estava eu lá em Natal, de braço aberto, quebrando todas as correntes, quebrando aquelas amarras. Era como se eu vivesse preso a uma sina de algo que não acontecia. E, a partir dali, o melhor aconteceu. Eu estava livre, estava com uma condição de vida melhor, uma melhor condição de vida para viver e tocar o meu rumo. Aí eu cometi o meu erro. Infelizmente, a vida é feita de acertos e de erros. Então, você que está estudando, consegue, de repente, uma vitória, não pare, porque desacelera. É como quem sobe de bicicleta uma ladeira. Se você parar, jamais, dificilmente vai conseguir retomar essa velocidade. Então, depois de comemorar isso aí, quebrar as correntes, lá estava eu, de vida nova, tranquilo, lá estava eu de pé no freio, agora eu vou relaxar um ano, vou passar um ano sem estudar. Equívoco. Daqui a pouco eu estava contando com 2 anos e eu continuava parado, porque eu estava com o pé no freio. Daqui a pouco estava eu lá realizando sonhos que nem eram meus. E é danado para a gente abraçar sonhos dos outros. Lá estava eu realizando sonhos que não eram meus, lá estava eu envolvido com desadministração, gastando mal. Vivia tão mal, ganhando 17 salários mínimos, quanto vivia quando ganhava apenas um salário mínimo. Isso é importante. Por quê? Porque o padrão de vida melhorou. Se o padrão de vida melhorou, agora você pode comprar mais. Esse é o erro que muita gente hoje comete. Muita gente comete. Agora eu ganho mais, então eu vou gastar mais. Vai continuar tão apertado quanto. Ensinamento de beabá. Isso é muito simples. Todo mundo sabe. Mas nem todos fazem. Aí é que está a diferença. De repente, lá de cima, aquele cara olhou para mim e disse: rapaz, esse cara está fazendo coisa errada. De novo fazendo coisa errada. Aí faz descer, lá vem ele, mandou os seus emissários, mandou aquilo que eu chamo de anjos, os salvadores, que muitos deles aconteceram na minha vida. Eu tenho dito que eu sou um cara de sorte. Tudo que eu tenho me proposto a fazer, aparece pessoa para me ajudar. Tem sido assim. Aqui em Fortaleza, nesse período, já estava em Fortaleza, indo para a reserva, me aposentando. Tempos depois, como o tempo passa rápido, estava eu aqui e simplesmente 3 pessoas aqui que eu conheci em Fortaleza, um militar, um jornalista, que foi decidido. Hoje, eu tenho um currículo, aí um trabalho, 5 livros publicados, alguns concursos de literatura conquistados, mas eu tive por trás uma pessoa que me recebeu desse universo literário, que me abriu as portas, e aí você segue o caminho. A pessoa não é obrigada a ficar tangendo como se tangigado no campo. Abre os caminhos, você segue, aprende a viver com as próprias pernas, é muito importante. Um empresário da área de condomínio, também foi uma pessoa muito significativa. Hoje eu falei com essa pessoa. Então, importante. E aí vem outra coisa importante na vida de quem quer crescer, com quem quer sobreviver. Seja grato. Seja grato. Ninguém esquece, as pessoas abrem mão de pagamento, mas de reconhecimento ninguém abre mão. E quem comete esse tipo de erro, pode escrever, paga muito caro. Então, essas pessoas que me ajudaram, eu cultuei, eu aprendi isso, a ser muito grato àquelas pessoas que me ajudam e ganhei muito. Dizia uma música de um determinado sambista: se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Então, seja justo, nem que seja por malandragem. Então, essas pessoas me ajudaram muito, eu fui muito feliz. Eu trato-os como salvadores, como anjos que desceram. Tenho dito que aquele cara lá de cima me ajudou bastante e, por conta disso, eu tento devolver às pessoas que convivem comigo, abaixo de mim, de condições de sobrevivência, eu procuro sempre devolver ajuda. Aquela ajuda que me deram de graça eu procuro passar, ajudar pessoas, porque faz bem. Isso faz o peão rodar no sentido certo. Mas, senhores, e aquele trenzinho do bilhete premiado, que foi a decisão? Lembram? Eu falei, estava lá pronto para sair, de repente alguém me chamou e o trenzinho com a passagem, com o bilhete premiado. O trenzinho que me trazia a passagem, primeira saída, segunda saída para o curso do Rio de Janeiro. Onde andaria esse trenzinho? Eu diria que ele jamais deixou de passar por mim. Foram muitas vitórias, foram muitos lugares por onde andei, foram colheitas gratificantes que eu fiz ao longo da vida, trabalhando, é claro, mas as oportunidades sempre aparecendo. Esse trenzinho
ele continua circulando. É o mesmo trem que já levou vocês para muitos lugares e que vai levar cada um que seguir essa mesma trilha. Cada trem, cada um que seguir esses mesmos ensinamentos, esses mesmos alertas, que guardar, jamais esquecer da gratidão, jamais esquecer do trabalho, jamais deixar de estudar. Cada um que jamais deixar de estudar, ele será beneficiado e estará presente. Da última vez que eu tive contato, que eu observei esse trem passar, ele é como se tivesse havido uma despedida, ele despedindo-se de mim, indo embora, mas me deixando grandes ensinamentos, como, por exemplo, que a vida é feita de derrotas e de vitórias, que a fé é um salto no escuro para os braços de Deus, que para quem é justo a vida é perfeita, que a determinação é um carro sem freio, descer de uma ladeira, que a saúde é um bem que não pode perder para nada nessa vida, que dinheiro pouco não resolve a vida de ninguém, que a educação é a melhor herança que um pai pode deixar para o filho, que o bem mais precioso da vida se chama liberdade, senhores. Agora, senhores, guardem o seguinte pensamento. A grandeza de uma vitória não leva em conta apenas um ponto de referência, mas o tamanho da colheita e a distância que você percorreu. Sejam muito felizes e muito obrigado. Oi, Silvio, tá aqui de volta. Estou aqui até, para falar a verdade, até emocionada com esse último slide aí que você passou sobre a vida. É uma coisa, assim, muito profunda, né? E que, assim, a gente não para pensar, às vezes, né? Como a gente pode avançar, como a gente pode ir adiante. Às vezes, até por questões de algumas crenças limitantes que nós mesmos temos, né? De impedir que a gente avance. Como é que foi para você? Você tinha alguma coisa assim no início que você pensava que podia te impedir? Mas eu digo assim, emocionalmente falando. Eu não entendi a pergunta, Adriana. Você poderia repetir? Eu digo assim, no sentido, você tinha alguma crença, que você tenha conhecimento, alguma crença limitante, e de tipo assim, eu acho que eu não sou merecedor, eu acho que eu não vou conseguir, alguma coisa no início, quando você começou a se transformar, começou em busca dessa liberdade, tinha essa alguma coisa que podia te emperrar? Eu tinha uma sensação, Adriana, de injustiça. Eu achava que, pela forma como eu me comportava, a minha colheita tinha que ser maior. Não podia acabar ali. É como se eu olhasse, a minha história vai acabar aqui. Eu não aceito, não pode acabar aqui. Eu tenho uma coisa pessoal, isso é muito pessoal, tem gente que não acredita, eu tenho uma coisa em mim, quem me ouve e me conhece bem, a minha esposa, por exemplo, que deve estar me ouvindo, eu tenho uma coisa chamada intuição. Eu já deixei de viajar, de fazer viagens com mala na mão, por alguma coisa que me bateu na cabeça e disse, não vá não, eu não vou. Então eu desisti. Então eu acreditava muito nisso. E como eu tive alguns reveses na vida, eu tive algumas rejeições, por exemplo, que para mim eram injustificáveis. Então chegou no momento, eu disse, o que há de errado nisso aqui? Eu só posso estar no lugar errado. Então, se eu mudar de ares, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu mudar de ares e não acontecer nada de positivo, vai dar no mesmo. A única coisa que pode acontecer, eu mudando de ares, é a mesma coisa. Eu já estou aqui. Por que não arriscar? Então, é como se eu não aceitasse aquilo. Então, você já meio que nasceu impulsionado para a mudança, né? Eu já tinha isso na cabeça, já era uma determinação. Eu nem tinha ouvido falar em lei da atração, nem sabia o que era isso. Depois, meu Deus, como é que pode? Como é que isso apareceu? De onde surgiu isso? Então, e assim tem sido a minha vida, é acreditar. A colheita é uma consequência. E o que eu tenho dito? Plante sempre. Colher é outra história. Mas se você não colher e também não plantar, aí você não vai se perdoar. É verdade. Então, quando eu percebi esses tropeços, que para mim eram injustificáveis, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E o que eu posso fazer? Eu não posso mudar esse lugar. Eu uso muito esse pensamento. Eu não posso mudar o lugar, não posso mudar as pessoas, mas eu posso mudar a mim mesmo. Exatamente. Então, eu segui essa linha. Exatamente.
Bom, eu vou colocar aqui algumas pessoas que estão na sala. A Helena Cecílio, ela é lá de Gravatá, em Pernambuco, está dando boa noite, dizendo que hoje é a primeira live. Olha que privilégio, Helena. Heleno. Olha que privilégio. A primeira live já começou com o Silvio, né? O Anderson, ele é de Tambaú. Quem mais aqui? A Dulce Alves, Marcelo Marques. Marcelo Marques, meu amigo. Marcelo Nadjane, também dando boa noite. Ser Valente, ele diz Valente na área, Grande Silvio. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, de Campinas. Kátia Colares, a Simone Guerreiro, te desejando muita prosperidade e abundância. Às vezes, aí ela faz uma pergunta também. Às vezes temos bloqueios mentais, sendo condicionados a não sonhar. Como quebrar essa barreira, Silvio? Eu não entendi, tá? O som está um pouco baixo, você poderia repetir? A Simone Guerreiro, ela pergunta: prosperidade e abundância, às vezes nós temos alguns bloqueios mentais, sendo condicionados a não sonhar. Como quebrar essa barreira? Como quebrar a barreira? A necessidade, o sonho. Eu acho que o sonho é uma coisa interessante. O sonho é o primeiro passo de quem quer alguma coisa na vida. É preciso pensar. Tudo na nossa vida, as pessoas que nos, inclusive na área pessoal, não tem. Para mim, o sonho ele é inevitável. Ele simplesmente acontece. Eu não vejo uma possibilidade de não sonhar com nada. Não sonho noturno, sonho, mas não vislumbrar alguma coisa. Eu acredito que enquanto a gente tem vida, enquanto a gente vive, o sonho faz parte. É uma coisa, para mim, é automático. Não tem como evitar. A questão é aproveitar o sonho. É fazer. E é interessante, eu às vezes, Adriana, eu acordo de noite, minha esposa agora está me ouvindo, deve lembrar bem disso aí. Eu estou deitado, dormindo, de repente eu acordo, eu digo que pinta alguma ideia. Imediatamente eu anoto, quando é coisa importante, eu anoto porque o sonho vem e vai. As pessoas que não sonham muitas vezes, é que elas não registram, não guardam. Então, é muito comum eu acordar 4 horas, 3 horas. Você viu que eu acordei 3 horas, acordei. O que você vai fazer? Não, fui fazer uma anotação. Então, é preciso guardar. Mas eu não vejo nenhuma possibilidade de você não sonhar. Ou sonhar acordado, ou sonhar dormindo. Mas não tem como evitar. E a questão depois, se vai transformar isso em valores, se vai transformar em conquistas, em tentativa, em batalhas, se vai transformar, aí é uma questão de decisão. Mas eu não vejo a possibilidade da falta de sonho. Na minha vida, já que é uma coisa muito pessoal, não tem como. A questão é aproveitar. E eu acredito muito nisso. Certo. A Simone Guerreiro também, ela está agradecendo a participação do senhor Edilson Valente, que ele vai ser nosso próximo palestrante. Ele vai ser nosso palestrante agora no dia 12. Edilson Valente. Ele vai ser palestrante agora no dia 12/11. Vai dar o prazer aí da companhia aí na nossa live. Grande Edilson. Grande palestrante. Eu gostaria de retribuir, dentre várias pessoas aqui, eu gostaria de retribuir aqui o carinho manifestado pela Kátia Colares, presidente da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, em Manaus. Eu participei de uma das antologias, ainda tenho um livro publicado em novembro do ano passado, foi exatamente na AGEB, Associação de Jornalistas, e a Kátia Colares é a presidente, minha amiga, pessoa de altíssimo nível, quem sabe não estaria por aqui no futuro, não é? Assim como o Adilson. Nós temos aqui na sala também a Gleide Gomes, a Sheila Araújo, Lafayette Ramos, te dando os parabéns. O Anderson Rodrigues, novamente aqui dizendo uma excelente live. Ser Valente, parabéns, grande Silvio. Simone Guerreiro, Caiuá, encantada, mestre. Parabéns pela grandeza do seu ser. Gratidão, gratidão. Realmente, uma grandeza, sim, e uma lição de vida para nós, viu, Silvio? Trouxe uma lição de vida e tanto para nós. O Anderson, é preciso saber viver, aquela música do Titãs, é preciso saber viver, né? Toda pedra no caminho você deve retirar e por aí vai, né? Sendo um eterno sonhador, quais são os seus sonhos agora, Silvio? Olha, eu acho que até eu não paro nunca.
eu tenho um leque muito aberto. Hoje eu sou focado nessa atividade de palestra. Por quê? Porque eu acumulei muitos conhecimentos, eu percorri muitas estradas e chegou no momento. Alguém me perguntou por que a opção da palestra. É porque numa vida que eu vivi, com tantas opções, com tantas andanças, com tantos tropeços, com tantas vitórias sobre tropeços, isso não tem nada a ver com... Não se fala de finanças, é uma realização, é você chegar num ponto em que as coisas poderiam ser melhores, poderiam ser, mas para quem vem de muito longe, conforme o meu encerramento, diz aqui, ó, a grandeza de uma vitória, ela não leva em conta apenas um ponto de referência, mas o tamanho da colheita. Eu colhi muita coisa, a distância que eu percorri. Eu cheguei no final da vida lá, fui resolver minha vida como sargento, mas vejam de onde foi que eu saí, de um garoto lá da beira do rio, filho de motorista de ônibus, que ganhou o primeiro tostão colocado no bolso, como servente de pedreiro. Pasme, primeiro tostão colocado no bolso como servente de pedreiro. Chega em casa orgulhoso, mamãe, está aqui esse dinheiro que eu trouxe, isso aqui é para ajudar na despesa de casa, isso aqui é para eu comprar as minhas coisas, sabe? Hoje, para chegar, e eu tive a oportunidade, eu também falei isso aqui, eu vi o dia em que se instalaram energia elétrica, em que foi instalada energia elétrica na minha residência, casa coberta de palha. Aí você vê, que coisa ruim, mas alguém já conviveu, já desfrutou do som de uma chuva num telhado de palha numa casa, dormir ao som de uma chuva sobre um telhado de palha de uma casa, é muito legal. Então, coisas, sabe, simples, mas eu venho daí. E eu, de repente, hoje, eu consegui dar alguns saltos. Eu mudei, eu uso na palestra completa, eu uso uma coisa chamada linhagem. Isso, vejam quanto é importante. Quando você consegue uma vitória dessa, você não muda somente a sua vida, você muda a vida da sua família. O que seria? Eu estudei na Lamparina, minha filha estudou no computador, meu neto hoje sonha em ser engenheiro da NASA. Vejam só. E quem foi que quebrou essa rotina? Fui eu. Com a vitória que eu consegui, a minha filha já foi melhor. As minhas filhas já foram alunas, eu estudei sempre em colégio público. Minhas filhas já estudaram em colégio militar. 2 filhas formadas, bem empregadas, bem casadas, graças a Deus. Meus netos sonhando com coisas maiores. Um neto de 15 anos falando 3 idiomas. Sabe? Então, a minha conquista, se eu não tivesse mudado, se essa minha mudança não tivesse ocorrido, quem seriam as minhas filhas? Onde iriam estudar? Então você muda a linhagem, você muda a vida de quem ainda vai nascer. É que as pessoas às vezes não olham para isso. Então muda a vida de quem ainda vai nascer. Você não briga só por si. Eu não briguei só por mim. Eu briguei pelas minhas filhas que iam nascer ainda. Eu briguei pelos meus netos. E agora tem um de 15, outro de 12 e outra de 5 anos. A condição de vida desse pessoal é muito superior à condição de vida que eu tive, graças a essa dedicação, a essa teimosia, como eu disse. Teimosia, não é só vitória, é teimosia. Então é preciso ser teimoso, não pode desistir. E foram muitos tropeços, foram muitas recusas. Você não é conveniente A, B ou C, você ouvir isso é muito ruim. E depois ouvir da mesma pessoa o contrário. Sabe? É muito legal. Não tem preço isso, Adriana. É verdade. O Anderson diz assim, Silvia é uma pessoa que passa paz, é uma pessoa espirituosa. Humildade hoje em dia é artigo de luxo. Devia ser a regra. Quando éramos criança, brincávamos de faz de conta que sou ou tenho. Acho que o faz de conta de quando é criança também ajuda muito, né? A trilhar. Muito. Está na sua mente. Exatamente. A Olga, ela está em Fortaleza aí, ó. Boa noite. Fortaleza, Ceará. Sheila Araújo, Luísa Pugliese, Edson Barcelos, gostei muito. Grande lição de vida. Kelly Santos, excelente. Edson Barcelos, sua trajetória é notável. Você acreditou. Sua colheita é você que mudou a si próprio. Realmente, você que se mudou, você que tomou essa decisão, né? Exatamente. Obrigado, Marcelo. A Olga, novamente, são as dificuldades da vida que ensina a viver, realmente.
E o Wagner Vitarelli, ele é um corretor de imóveis, perito avaliador, ele está em Caçapava. Eita, bem longe. Obrigado, amigo. Prazer. Eu estou muito feliz com essa E o Lafayette, simplesmente fantástico. Então, só elogios aí da sua live. E o Anderson, ele colocou aqui, ó, gostaria de saber o nome dos livros que o senhor tem publicado. Livros, também. Primeiro livro, aí é uma história... Eu tenho uma história interessante nisso aí, que o meu primeiro livro, na realidade... O meu segundo livro, na realidade, foi o primeiro. É muito fácil. Chegou num momento da vida, quando eu me senti, estabilizei, pelo menos, quando eu tive uma estabilidade de emprego, quando saí sargento, bom, agora eu estou morando aqui, vou passar um tempo aqui, eu olhei para trás e vi que havia uma história a ser contada e utilizada para beneficiar alguém, ajudar alguém, pelo menos a enxergar alguns tropeços que sempre estão armados no meio do caminho. Então, eu arquitetei o meu primeiro livro, que foi um romance. Ironicamente, um romance, intitulado Pedaços de Vida. Depois, em Fortaleza, foi onde abriu. Eu embora seja amazonense, radicado em Fortaleza, mas eu sou um escritor cearense, porque o meu trabalho literário, ele foi desenvolvido aqui. Eu publiquei... A minha primeira publicação na minha terra natal foi agora em novembro, numa antologia, inclusive composta pela Kátia Colares, que nos acompanha aí, como presidente da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil. Ela me deu essa alegria, esse prazer de ter um livro, alguma coisa publicada na minha terra. Mas o meu trabalho todo, ele se deu no Ceará aqui. Então eu tive, como disse, sou um cara de sorte, sou um sujeito de sorte. Conheci duas pessoas aqui, uma revisora fantástica, Giselda Medeiros, que revisou todos os meus livros, e um cara chamado Vicente Alencar, que me abriu as portas literárias. Eu falei aí sobre... Agora eu vou citando o nome dele. Bom, meu primeiro livro foi um livro de crônicas. A maior parte das premiações foram na área crônica. É um livro intitulado Pelos Caminhos da Memória. Como eu descobri que ninguém ia ler um romance de alguém desconhecido, então o que é que eu fiz? Eu comecei a fazer textos e participar de concursos. E comecei a emplacar alguns concursos, e esses concursos depois compuseram um livro de crônicas. Foi lançado esse livro e me deu algumas alegrias. Depois desse livro, aí sim, com alguns conhecimentos, aí eu lancei o segundo livro, que é intitulado Pedaços de Vida, romance. Depois eu lancei o terceiro livro. Daqui a pouco me deu um branco aqui. Bom, o terceiro livro veio. O quarto livro veio um livro de crônica. Daqui a pouco fico te devendo aí o título, para ver como são as coisas. O quarto livro foi um livro intitulado Chão e Pegadas, um livro só de crônicas. E esse livro também com algumas crônicas vencedoras. Chão e Pegadas. E o quinto livro, Asas ao Vento. Asas ao Vento é um livro curioso, porque vejam que teve dois romances, e teve... O primeiro foi misto, mas foi um de crônicas, e no final eu juntei tudo. Eu resolvi lançar um livro de quatro estilos. Então, Asas ao Vento era um livro que ele é composto de contos, de crônicas, de poemas e trovas, algumas trovas. Então, como uma brincadeira, eu procurei diversificar. Por favor, aqui é uma assessoria aqui, eu estou devendo para os senhores aqui, e eu vou mostrar aqui o meu segundo livro, romance, não sei se podem observar, daqui, a capa desse livro aqui é o Limite Extremo. É um livro muito na moda hoje, todos eles estão no formato digital na Amazon, você citou aí, a preços bem acessíveis. Aqui eu tenho como, não sei se o tempo permite, mas, por exemplo, aqui está a capa desse livro, aqui a capa do Pedaços de Vida, ok? Esse livro aqui foi o primeiro, esse livro aqui. Neste livro aqui tem o texto ao qual eu me referi, eu só queria uma canoa, tem esse texto aqui. E o primeiro, na realidade, que foi o segundo, que era o romance, a história que eu tinha para contar. Eu concluí que eu tinha uma história para contar. Então, a capa do quarto livro, esse daqui, não sei se dá para ver, ok? E o último livro que eu parei com a pandemia, eu fiquei nesse Asas ao Vento. Todos eles em formato digital
disponíveis na Amazon Video. Muito bom. Bastante E material. tem mais coisa por aí. Tem livros hoje no Prelo. Tem livro no Prelo. Porque eu foquei na palestra e, como eu disse, o meu foco hoje é isso aqui. Eu tenho trabalhado muito nessa possibilidade, porque eu acredito. Eu acredito que dá para ajudar pessoas, dá para clarear, dá para levar essa experiência para alguém utilizar, de repente, pelo menos acordar. Se eu conseguir uma pessoa na noite de hoje que entenda isso aí e que acredite na viabilidade desse comportamento, eu já terei, talvez, até um ano ganho, porque quanto custa uma vida? É verdade. É muito alto. Salvar alguém. E já tive pessoas aí que me acompanharam durante algum tempo, e é bom a gente ter esse reconhecimento. Certo. Nós temos aqui na sala também o Wagner Vitarelli, dando os parabéns, e a Eliette também, dando boa noite, meu amigo Silvio, estou aqui. A Eliette, acho que você deve... Um abraço para a Eliette, é da minha terra. Tá certo. Professor, então nós já estamos caminhando para o final aí. Eu queria agradecer mais uma vez a tua presença, deixar aqui também as nossas próximas lives, as 2 lives que vão ocorrer amanhã, às 18 horas, nós vamos estar com o doutor Leonardo Romero, que vai falar sobre responsabilidade civil do corretor de imóveis, e às 20h30 nós vamos ter a Lúcia Torres, com o tema O que você pode fazer para se diferenciar no mercado de trabalho imobiliário? Então, 2 temas importantíssimos aí, de conhecimento, de crescimento aí para todos os corretores de imóveis. Professor, eu já posso chamar de professor, né? Você já foi professor também, que eu falei lá no seu currículo também. Já é um professor, porque deu uma aula hoje para nós aqui. Agradeço imensamente a tua presença, em nome do nosso presidente, em nome de toda a nossa diretoria. E para a gente encerrar, eu queria que o senhor dissesse algumas palavras finais aí, né, de encorajamento, de o que o senhor quiser falar, né, para os nossos colegas corretores que estão nos assistindo. Nesse momento, diante da oportunidade e diante das manifestações, diante do apoio que eu recebi dos senhores, eu só tenho a agradecer. Eu não sei se haveria uma palavra mais forte e mais eficiente que muito obrigado. Muito obrigado a cada pessoa que me ouviu, cada pessoa que se manifestou, que deu o seu parecer, cada pessoa que me ajudou e cada pessoa que me ouviu desse imenso Brasil, de onde quer que esteja. Eu só tenho, não desconheço uma palavra, meu vocabulário não me ajuda, não me indica uma palavra mais forte que muito obrigado, muito obrigado. Eu fico feliz com tudo isso aí. E estarei à disposição nas minhas redes sociais, que estão divulgadas nas redes sociais, no LinkedIn, quer seja no Instagram, eu publico textos também no Facebook. Então, essas redes sociais, onde quer que esteja, estão publicadas e eu sempre respondo. Eu tenho como princípio na vida, quando alguém me procura, ou ela tem alguma coisa de meu interesse para me apresentar, ou ela precisa muito de mim. Então, eu sempre recebo. Então, é um erro alguém bater a sua porta e você não receber, a menos que prevaleça a questão da segurança. Não sendo isso, é sempre um prazer. Então, qualquer contato, eu estarei disponível, será sempre uma honra. E muito obrigado parece pouco. Você conhece alguma palavra mais forte que isso, Adriana? Não, nenhuma. Só agradecimento. E nós temos muita gratidão por você ter estado aqui com nós hoje, trazendo essa lição de vida aí e dando, assim, às vezes até um encorajamento aí para quem, às vezes, está um pouco mais desanimado, né? Para quem é focado, o céu é o limite. É verdade, é verdade. Tá. Bom, e aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Obrigada e boa noite. Boa noite, senhores.